Hello class, welcome back. Vamos lá para a nossa última unidade da apostila, a unidade 6, Unit 6. Vamos ver aí o The Future, ok? Let's go. Bem, os tempos futuros, como o próprio nome diz, a gente vai conjugar aí, fazer conjugações no futuro. Temos aí o Simple Future Tense, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous e o Immediate Future. Né? Alguns, a formação é praticamente algumas das que a gente já viu para falar de passado ou até de presente. Vocês vão reparar que tem algumas semelhanças. Vamos lá. Primeiro aí é o Simple Future, que a gente vai formar usando o will ou o shall. Lembrando que o shall, ele só conjuga os pronomes I e we, e também ele é usado mais no inglês britânico, no British English. Não que o americano não vai usar, mas é mais comum no British English, ok? Então vamos ver. A formação, a gente vai usar o will ou o shall, mais o infinitivo do verbo principal ali, sem o to. E a conjugação é igual para todas as pessoas. Vamos ver alguns exemplos ali. Vocês vão ver que tem algumas na afirmativa, na negativa e na interrogativa ali como está o símbolo. I will go to London next year. Que também a gente pode usar a forma contraída, né? A gente põe o apóstrofo e o LL. Isso também para todas as pessoas. E se pronuncia I'll go to London next year. O próximo exemplo é na negativa, a mesma frase na negativa. I won't go to London next year. Então, para formar uma frase no simple future na negativa, a gente não usa o will, a gente usa o won't. E para fazer uma pergunta, a gente inicia a frase com o shall ou o will. A gente inicia a frase, isso para uma pergunta de resposta sim ou não. Se for alguma coisa mais específica, eu ponho o que eu quero saber antes. Vamos ver ali com o exemplo. Will you go to London next year? Então eu estou perguntando, você vai para Londres no ano que vem? Você vai responder yes, I will ou no, I won't. Agora, se eu quiser perguntar quando, né, tirar ali o next year, e eu quiser perguntar quando, eu vou colocar when will you go to London? Então, vocês viram que eu coloquei o when na frente do will, né, e não uso nenhum outro tipo de auxiliar nesse caso. Vamos ver um outro exemplo ali. Ó. He will work tomorrow. Ou he'll work tomorrow, na forma contraída. Na forma negativa, he won't work tomorrow. E na pergunta, will he work tomorrow? Então, vocês repararam que não muda nas terceiras pessoas, igual como tem lá no presente, né? Que tem um monte de regrinhas que regem lá as terceiras pessoas. No caso aqui do future, não vai acontecer. Usos do Simple Future. O Simple Future é usado basicamente para expressar a provável realização de alguma ação no futuro, sobretudo quando essa ação ou acontecimento dependerem de circunstâncias externas e não da vontade ou intenção de alguma pessoa. Tem ali exemplos. If you go to China, you will see queer things there. Então, vocês repararam que eu estou usando ali o will com o you. You will see, você verá. Também para fazer predições baseadas em nossa opinião ou experiência já passada. I'm sure the stadium will have crowds of over 40 million people next championship. Então, ali eu já participei de algum campeonato e ali eu posso falar que o I'm sure já dá essa certeza, né? Porque eu já passei por isso. Então, I'm sure, tenho certeza que o estádio vai ter multidões, né? E baseado numa experiência que eu já tive.
A gente usa o Simple Future também para falar de eventos futuros detalhadamente planejados, isso no estilo mais formal. The lecture will begin at 9 p.m. Expressões normalmente que acompanham não apenas o Simple Future, mas todas as formas de futuro, né? Porque é muito comum ter aí uma expressão que vai indicar quando alguma coisa vai acontecer, né? Então tem ali o tomorrow, at 3 o'clock, no caso de horas, né? Before Friday, então eu estou falando de Friday na sexta-feira, eu estou falando hoje que é segunda, então eu estou falando que vai acontecer alguma coisa antes da sexta-feira. In July, né, ali o período de tempo, in 30 minutes, usando o by, o not e o until. Now e just também podem fazer referências ao futuro, como estou mostrando ali no exemplo. That store will now be open on April 7th. Então ali é um bom exemplo de como o now pode trabalhar ali também indicando expressões de futuro. Future Continuous. Se você lembra bem como funcionam os tempos contínuos, você não vai ter problema também com o future. Lembrando que precisa de um verbo to be mais um verbo com ing. Vamos ver ali, ó. O Future Continuous apresenta a seguinte forma de conjugação. Verbo auxiliar will, mais verbo be, mais o verbo no particípio presente ali com o verbo com o ing, o verbo principal. Vamos ver o exemplo. Jack will be studying until tomorrow. Vocês repararam que o be aparece na sua forma infinitiva, né? Não vou usar aí nem o is, nem o are, nem o am. A gente vai usar o be. Basicamente, esse tempo verbal expressa uma ação que está ocorrendo em determinado momento no futuro. Então, eu estou descrevendo uma ação que está em andamento, só que no futuro. Tem outros exemplos. Be fast. Your guests will be arriving in 2 hours. E também utilizado quando se visualiza uma atividade futura já planejada. By this time, next Friday, we will be traveling to Europe. Então tem ali as expressões, né? By this time, next Friday. Então já é uma coisa planejada no futuro. Will be traveling to Europe. Então, will ali aparecendo, o be e o traveling. Tem que ter ali um verbo com ing. Future Perfect. É a mesma também formação que o present e o past. Tem que ter o verbo have como auxiliar e um verbo no particípio passado, no past participle, né? Que aí você consulta lá, se você não sabe o particípio passado de algum verbo, tem que consultar aquela listinha. Vamos ver os exemplos. He will have retired until 2022. He will have retired. Então tem ali o sujeito, he, o will, verbo auxiliar, o verbo have, que também é auxiliar, e o retired, ali no caso um verbo regular, termina com ed. Então eu estou falando, ele terá se aposentado até 2022. Então é uma ação que já vai estar concluída num determinado momento no futuro. Então também tem que ter ali algumas expressões que vão dar essa indicação. Outro exemplo. I will have finished my course by January. Então também tem o sujeito I, auxiliar will, auxiliar have e o verbo no particípio passado finished. E tem ali a expressão de tempo by January, até janeiro. Future Perfect Continuous. Então, Future Perfect, a gente usa o have,
né, o auxiliar have e o passado particípio. No caso aqui, só que a gente vai usar um verbo continuous. Então, tem que ter ali o verbo principal terminado com ing. Então, o tempo verbal continuous é composto por elementos. Future perfect do verbo to be, will have been, então tem que ter o particípio do be, que é been, mais o verbo principal com ing. Assim como future perfect, utilizamos esse tempo verbal para nos projetar no futuro e olhar para trás. Ele indica eventos e ações não concluídos, situados no período entre o presente e o futuro. Seu uso é frequente em expressões temporais, então tem que ter ali uma expressão de tempo. Vamos ver exemplos. When I finish this course, I will have been learning English for 20 years. Então tem ali o sujeito I, o auxiliar will, o auxiliar have, passado particípio do be, que é o been, e o verbo principal, learning, tem que ter ali o ing. E a expressão de tempo está ali, ó, for 20 years. Outro exemplo. Next year, I will have been working here for 4 years. The immediate future. Então, a palavra immediate já indica ali, é um futuro imediato. É formado pelo verbo to be no presente, am, is, are, mais o going e um verbo no infinitivo. It is going to rain. Né? Vai chover. Então, eu estou usando ali um futuro, mas é um futuro imediato. It is going to rain. What are you going to do tonight? O que você vai fazer essa noite? What are you going to do tonight? Verbo to be, o verbo no ing, e to do, o verbo no infinitivo. Usos do immediate future. Esse tempo verbal sempre será usado para expressar algo que já decidimos fazer no futuro. Então, algo que a gente planejou não fazer no futuro, mas no futuro a curto prazo. Não é nada muito distante, que aí a gente usa o will. Exemplos. I'm going to practice the flute for 3 hours tomorrow. Para expressar uma ação futura que já será decorrente de uma ação presente. They just love each other. They are going to get married soon. Então, ação presente, they love each other. Uma ação futura, they are going to get married soon. E o que é gonna? Com certeza vocês já ouviram essa expressão em algum lugar. Gonna. Né? Gonna é a junção das palavras going into. Então, going to, gonna. Gonna é usado muito comum no inglês falado e escrito informalmente. Então, é uma gíria, é uma expressão usada no informal. Portanto, não se espere encontrar esse tipo de expressão em textos mais formais. Né? Evitem isso também em ambientes formais. Ele é um informal. Exemplo, you're gonna love this. Então, você vai adorar. Então, eu estou falando de um futuro, né? Mas eu estou usando o gonna, que só lembrando também a junção de going to. Aí aqui, para a gente identificar, para a gente entender mais ou menos, eu trouxe aqui uma música da Tones and I, chamada Bad Child, em que ela usa ali algumas expressões do futuro. Eu quero que você acompanhe a música, acompanhe a letra e tente identificar ali o que ela está querendo dizer, né? Com aquelas expressões de futuro. With
just a bad child. Então, ali logo no começo, ela fala I'm always gonna be. Olha o gonna ali aparecendo. Então, I'm always gonna be. E tem o always ali indicando, né, também sempre. Eu sempre serei. Então, I'm always gonna be. Eu sempre serei. Ela repete, né, embaixo. E depois ela fala You will never understand. O never a gente sabe que é nunca. Então, você nunca entenderá. O verbo understand é entender. Então, o will está jogando lá para o understand no futuro. You will never understand. Você nunca entenderá. E lá embaixo ela repete também, só que ela troca o sujeito ali, né? They will never understand. Eles nunca entenderão. Ok? Espero que também tenha gostado da música. E é isso. Não vai ter atividades referente a essa unidade, porque a gente já está iniciando o segundo bimestre, então para a gente não atrasar os nossos estudos, essa aula foi só mesmo para passar o conteúdo. A gente vai praticar isso no decorrer das nossas aulas, tudo bem? See you soon, bye bye!